Fala, turma! Mais um vídeo, Regimento Geral da Unesp. Para concurso público da Unesp, estudando com questão de prova anterior e o vídeo bem atual, bem legal. Inclusive, falaremos de alteração, ou mais de uma, no Regimento Geral. O Regimento Geral da Unesp está no conteúdo programático, lá em legislação, juntamente com a Constituição, nos conhecimentos gerais para todo e qualquer cargo, emprego público na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Porque, se está no edital, no conteúdo programático, a banca Fundação VUNESP pode cobrar seus conhecimentos na chamada prova objetiva. E a prova, o dia da prova, sempre chega. Por isso você estuda. E o importante, sempre estudar legislação atualizada. Por isso, aqui no canal eu falo, repito, reitero, procure por arquivo atualizado. Regimento Geral da Unesp, o arquivo que você deve estudar está lá em Legislação Unesp, no site portal oficial da Unesp. Você vê a imagem aqui, um print de tela. Lá em Legislação Unesp, você encontra, entre outros documentos da universidade, o Regimento Geral da Unesp. Legal? Deixarei na descrição do vídeo. Então você estuda o que há de mais atual. Para seu concurso, você estuda o Regimento Geral da Unesp, que estava vigente até a abertura do edital de abertura de inscrições. Tudo bem? Legal? Confusão geral? Pergunte nos comentários. Vamos conversando. Então você vê, olha aqui, a capa do Regimento Geral, que você encontra ao clicar aqui. Legal? E está aqui uma prova de 2025. Não importa o cargo. Era para docente do ensino médio de escolas técnicas da Unesp. Aqui a questão bastante fácil. Eu considero porque já foi cobrada em prova anterior. Legal. Você vê em tela. Imagine-se lá no dia da prova, caderno em mão. Você acerta esta questão? Vamos ler juntos, com bastante atenção e cuidado, considerando o disposto no Regimento Geral da Unesp. É correto afirmar que, a respeito do Centro Paula Souza, claro que eu fiz a leitura, resumindo já, Centro Estadual de Educação Galera, turma, é o Centro Paula Souza. E quer saber a respeito desse centro? Lá no regimento, o que fala? E aí você vê alternativas A, B, C, D e E, apenas uma correta de acordo com o regimento, as demais com incorreções, com imperfeições, alterações, substituições e até absurdos. Você vê, você grifa na sua prova, é correto, eu quero a correta, então eu sei que 4 estão erradas. Você, bem preparada, bem preparado, leu a alternativa A, é uma autarquia de regime especial associada à Unesp. Marcou. Será que acertou? Sim, ganhou. Ganhou ponto. Legal. Mas você saberia dizer porque é assim que se estuda a partir de questões de provas anteriores. Você está estudando. Viu a questão. Falou do Centro Paula Souza. Viu a alternativa A. Legal, tudo bem. Guardei que é autarquia de regime especial. E mais que isso, associada à Unesp. Legal, se cai na minha prova, garanto o ponto. Mas, estudando, a prova não chegou ainda. Então você vê a B, por que está errada? A C também, por quê? A D, qual a razão? A E de escola, qual o motivo? Ou existiria mais de um? Vamos lá? É uma autarquia de regime especial associada à Unesp. Está lá no regimento. Parabéns. B, o presidente do seu conselho deliberativo é eleito pelo corpo docente. Primeiro corpo docente são os professores docentes. O presidente do conselho, primeiramente você se pergunta ao estudar, existe conselho deliberativo lá no Centro Paula Souza? Pergunta reflexiva importante para o estudo. C, é um instituto independente.
desvinculado da Unesp. Não, você estudou, sabe que é autarquia, não é instituto. E além de ser uma autarquia, é de regime especial. E mais que isso, é associada à Unesp. Legal? Porque diz na alternativa C que seria desvinculado o Instituto Paula Souza da Unesp. Primeiro, que não é instituto, é uma autarquia. Segundo, que existe uma vinculação, não está expresso lá no regimento, mas claro que sim, porque se é associada essa autarquia Centro Paula Souza à Unesp, existe uma espécie de vinculação. Então, C de casa é aquele absurdo que eu disse para você. Conta com um conselho deliberativo? Tá vendo aquela pergunta reflexiva? Existe esse órgão colegiado, conselho deliberativo no Centro Paula Souza? Perguntas importantes no momento do estudo, porque você chega lá na prova, se não estivesse tão simples assim, resposta alternativa A, imaginando que a A não estivesse lá na prova. Somente B, C, D e E. Você sabe que todas estão erradas. Mas quais são os erros? Isso que eu quero frisar. Não basta saber a resposta enquanto você estuda. Parabéns, você sabe que é A. Mas por que não seria B ou C ou D ou é de escola? Não possui diretoria, sendo administrado pela reitoria da Unesp. Você lê o regimento, realmente fala algo do reitor da Universidade Estadual Paulista, quando tratamos do Centro Paula Souza, mas, galera, galera, dizer que não possui diretoria é uma afirmação correta que podemos depreender do estudo do Regimento Geral da Unesp? Sobre isso, bastante importante, eu me debrucei sobre o assunto, porque não está expresso escrito no regimento que o Centro Paula Souza possuiria diretoria, além de conselho deliberativo. Vamos lá para não haver confusão, assim estava na prova. E sim, o Centro Paula Souza possui diretoria. Por quê? Você consegue entender ao ler o artigo 60 do regimento, que dispõe o Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza. Conta com 6 membros. Entre esses membros está lá o diretor da autarquia. Que autarquia? Oh, meu Deus, do Centro Paula Souza. Então eu sei que existe o Conselho Deliberativo, aquela pergunta reflexiva que fizemos. Bom, excelente, você guardou. Conselho Deliberativo no Centro Paula Souza existe. Mais que isso, você sabe que é um órgão, você sabe que é um colegiado, e lá, neste conselho, existem 6 membros. São 6 pessoas no Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza. Entre esses 6 membros, um dos 6, é o diretor da autarquia. É o diretor do Centro Paula Souza. É o diretor superintendente do Centro Paula Souza, que é uma autarquia de regime especial associada à Unesp. Você vê em destaque retângulo na cor amarela a fundamentação para a resposta da questão, a alternativa A, sem sombra de dúvidas. Mais que isso, como curiosidade apenas, galera, tá no regimento lá, citou o artigo de lei de 1976. É a lei de criação da Unesp. Você não precisa estudar, não está no conteúdo programático. A título de curiosidade, eu trouxe porque, mencionado o artigo 15 da lei, então nós veremos essa lei. Tá bom, então, alternativa A, resposta da questão, você vê artigo 58, o primeiro artigo que fala do Centro Paula Souza no Regimento Geral da Unesp. O artigo 59 ensina pra gente que o Centro Paula Souza, formado por faculdades, você verá comigo na lei. Esse Centro Paula Souza possui unidades de ensino. Então, quando você pensa no Centro Paula Souza, você não pensa em uma unidade, uma coisa só. Não. É algo maior, abrange unidades de ensino e cada unidade de ensino possui conselho departamental e congregação.
Legal, isso não foi cobrado na questão, mas é para você entender, porque no artigo 60, sim, fala de conselho deliberativo. Agora você sabe que tem no Paula Souza, no centro, pensando no centro Paula Souza, abrangentemente, porque são muitas unidades de ensino, mas esse centro Paula Souza, ele tem um conselho deliberativo com 6 membros e tem uma alternativa que diz ali 15 membros. Meu Deus, no Regimento Geral da Unesp não se fala em 15 de nada. 15 membros? O que é isso? Você sabe que a CPA, Comissão Permanente de Avaliação, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, quantos são os membros? CPA, cobrada mais de 6, 7 vezes em concursos públicos da Unesp. Responda nos comentários. CPA, X membros. Eu quero saber como é que está o seu estudo. Conte comigo. Vamos lá, rumo à aprovação. Então, são 6 membros no Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza. Não confunda. Lá na unidade A do Centro Paula Souza, eu tenho Conselho Departamental. Na unidade B do Centro Paula Souza, eu tenho Conselho Departamental. Na unidade de ensino X do Centro Paula Souza, olha só, estou citando a terceira unidade fictícia. Nessa unidade X também tem Conselho Departamental. Centro Paula Souza, por inteiro, de forma ampla, você fala de Conselho Deliberativo. Você não fala de Conselho Departamental. E você não fala de congregação. Congregação está na unidade de ensino do Centro Paula Souza. Conselho Departamental está na unidade de ensino do Centro Paula Souza. Agora, no Centro Paula Souza, eu tenho Conselho Deliberativo. Tudo bem? Só para você saber, Conselho Departamental delibera? Sim, delibera, decide. Congregação delibera? Sim, delibera, decide. Mas lembre, pensou no Centro Paula Souza como um todo? Você pensa em Conselho Deliberativo. Você pensa em uma unidade de ensino do Centro Paula Souza. Você pensa em 2. Você pensa em 10. Você pensa em todas as unidades de ensino do Centro Paula Souza. O que existe lá na unidade Z do Centro Paula Souza? Na unidade de ensino Z, eu tenho congregação e conselho departamental. Agora, se perguntar para você, no Centro Paula Souza, eu tenho o quê? Conselho deliberativo. Não tem conselho departamental, não tem congregação. E, como eu dizia, existe diretoria sim, porque você viu o destaque que eu trouxe para você. Tem diretoria porque fala de 6 membros dentro do Conselho Deliberativo do Centro, Paula Souza, e existe um dos 6 membros, o diretor superintendente da autarquia. Se eu tenho diretor, eu tenho diretoria. Entendeu? Porque na Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba é uma unidade universitária da Unesp. E lá na Faculdade de Medicina Veterinária tem a congregação, tá vendo? É uma unidade. E, além da congregação, tem a diretoria. A congregação é, digamos, o legislativo mais importante da unidade universitária da Unesp. A diretoria, digamos, é o executivo mais importante da unidade universitária da Unesp. Mas aqui não estamos falando de unidade universitária, estamos falando da autarquia de regime especial associada à Unesp, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e o parágrafo único do artigo 60 ensina para a gente, declara que no ato de designação dos membros do Conselho, então os 6 membros serão designados, mas um desses 6 membros que serão designados para o Conselho Deliberativo. Veja, no parágrafo único não falou Conselho Deliberativo, mas você sabe que não é Conselho Departamental, porque é parágrafo único do artigo 60. É como se você fosse ler. No ato de designação dos membros do Conselho Deliberativo do CEET Paula Souza, será indicado pelo reitor o seu presidente. O presidente de quê, meu Deus? O presidente do Conselho Deliberativo Centro Paula Souza. Então, uma coisa é, entre os 6 membros do Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza, estar lá o diretor do Centro Paula Souza.
Mas, no ato de designação dos membros do conselho, vamos entender como se indicasse. Indicou A, B, C, D, E e F. São 6. E aí, indicados, designados os membros do conselho, um desses 6 é o diretor da autarquia, mas o reitor é quem vai indicar entre os 6 quem é o presidente desse conselho deliberativo. Entendeu? Legal? Que tal? Então você viu a fundamentação. Por que a B está errada? O presidente do conselho deliberativo. Falou conselho deliberativo, você pensou no Centro Paula Souza inteiro. O presidente desse conselho é eleito pelo corpo docente? Não, ele é indicado pelo reitor. Você acabou de ver comigo. C é um instituto, não é instituto, é autarquia. E você verá na lei de criação da Unesp. Conta com conselho? Opa, legal! Falou de Centro Paula Souza, penso no Centro Paula Souza todo inteiro, e eu tenho conselho deliberativo. Em uma unidade do Centro Paula Souza, eu tenho conselho deliberativo? Não. Na unidade de ensino, eu tenho congregação e conselho departamental. Mas olha aqui a absurdidade. O absurdo. 15 membros? Que é isso? Não. Exacerbou, extrapolou. Escola não possui diretoria. Não se pode afirmar isso. Você acabou de ver comigo. Eu provei para você que existe diretoria. Sendo administrado porque não tem diretoria, seria o Centro Paula Souza administrado pela reitoria da Unesp? Tudo errado, meu Deus do céu. Por quê? Existe diretoria, inclusive o diretor faz parte do conselho deliberativo e o reitor é citado quando trata do Centro Paula Souza no regimento? Sim, mas o reitor é citado falando que o reitor indica o presidente que vai presidir o conselho deliberativo, que são 6 membros lá no Centro Paula Souza. Entre os 6 membros está o diretor do Centro Paula Souza, é diretor superintendente da autarquia, diretor superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Legal, então? Então, como eu disse, chegou até aqui, deixe o like, o joinha ajuda bastante o canal. Qualquer interação importante, escreva um comentário. Você tem pouco tempo? Legal, olha só a sugestão do Fábio. É um pedido encarecido, porque eu conto com você. No comentário, escreva somente isso aqui, ó, CEET. E você sabe o que é. O que é o CEET? Centro Estadual de Educação Tecnológica. Legal? Vou contar com o seu comentário, porque você quer mais vídeos sobre o regimento geral. Tô certo ou tô errado? Isso mesmo. E aí falei que o regimento foi alterado, mas isso, eu tratarei disso em outro vídeo. Inclusive farei novo vídeo com áudio leitura do regimento geral da Unesp atualizado, agora em abril de 2026. Você segue estudando o regimento geral da Unesp, atualizado até julho de 2025, para o concurso público da Unesp, legal, cuja prova será em junho de 2026. Para você não mudou nada. E aqui a lei 952, citada no regimento, cria a Unesp e dá providências correlatas. E o artigo 15, como foi mencionado, veja artigo 58 do regimento. O Centro Paula Souza, autarquia associada à Unesp, nos termos do artigo 15 da Lei 952, de 30 de janeiro de 1976. Em 30 de janeiro de 1976, criada a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, está aqui o artigo 15. Pause o vídeo, leia apenas como curiosidade. Você observa, por exemplo, parágrafo 2º do artigo 15, fala da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Então, são exemplos daquelas unidades de ensino, você leu no regimento. Olha aqui, em suas unidades de ensino, nas unidades de ensino do Centro Paula Souza, existe conselho departamental, existe congregação. Na unidade de ensino do Centro Paula Souza, não existe conselho deliberativo. Então, você viu Faculdade de Tecnologia de São Paulo, é uma unidade de ensino do Centro Paula Souza. Nessa Faculdade de Tecnologia de São Paulo,
eu tenho conselho departamental, eu tenho congregação. Mesma coisa para a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, são FATECs. Legal? Então você observa que no artigo 15 da lei que criou a Unesp, fala do Centro Paula Souza, criado por decreto de 1969, anteriormente, então, à criação da Unesp. E aí o centro ficou transformado em autarquia de regime especial associada à universidade. Qual universidade? Unesp. Legal? Então, foi uma curiosidade que eu trouxe para você e saiba que houve resolução Unesp número 12, de 27 de abril de 2026, que fala de alterações de dispositivos do Regimento Geral da Unesp. O que são dispositivos? Elementos da legislação. Artigos, incisos, parágrafos, alíneas. Por exemplo, você vê que, atualmente, com o regimento atualizado a partir dessa resolução 12 de 2026, no regimento fala que a congregação cabe decidir sobre programas de extensão da unidade. Que unidade? Unidade universitária. Então, é competência agora da congregação decidir sobre programas de extensão da unidade universitária. Então, a congregação de uma faculdade da Unesp decide sobre programas de extensão. Então, o Instituto da Universidade Estadual Paulista tem lá a sua congregação. A congregação desse Instituto da Unesp vai decidir sobre programas de extensão. Veja, número 54, acima e à esquerda do inciso 19 do artigo 40 do regimento, fala 54, alterado pela resolução Unesp 12, de 27 de abril de 2026. Tudo bem? Não é o foco do vídeo. Vou gravar outro vídeo falando sobre essas alterações e também trazer aqui para o canal o Regimento Geral da Unesp, áudio leitura, agora com essa atualização. Legal? Então, gostou? Quer mais? Inscreva-se no canal para estudar para concurso público da Unesp, para ficar por dentro de atualizações, para não perder nenhum vídeo que tem o intuito objetivo de ajudar os seus estudos para concurso público da Unesp. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.